nossa última aula, pessoal, nós encerramos a segunda etapa do estudo das modalidades das obrigações, que é, na verdade, a modalidade das obrigações, né? Nós estudamos aí todas as modalidades de obrigações. Agora, pessoal, nós vamos iniciar a terceira etapa do nosso estudo, que é o estudo da transmissão das obrigações, tá? O que é essa transmissão das obrigações aqui, pessoal? O que acontece, pessoal? Tecnicamente, o ideal seria que a obrigação se cumprisse entre os seus sujeitos, credor e devedor, que estabeleceram a obrigação entre eles. Mas pode acontecer, pessoal, no meio desse percurso, de se ter aí o que nós chamamos de sucessão na obrigação. Sucessão dentro de uma obrigação. O que significa isso, pessoal? Significa substituir a figura do credor, ou do devedor, ou de ambos. Então, eu vou trocar um ou outro, ou ambos, na nossa obrigação. Então, pessoal, o que significa? O que é a transmissão de uma obrigação, pessoal? Significa substituir o credor, o devedor, ou ambos, na relação obrigacional, mas mantendo o vínculo, pessoal, mantendo a obrigação sem qualquer outra alteração. Ou seja, eu vou trocar o credor, mantendo a obrigação, ou eu vou trocar o devedor, mantendo a obrigação. Certo, pessoal? Esse é o conceito de transmissão das obrigações. E, pessoal, o nosso objeto de estudo, na verdade, é quando isso acontece entre pessoas vivas, tá? Porque depois da morte, pessoal, vocês vão estudar isso lá na sucessão, no dia das sucessões, tá? Então, na verdade, nós vamos estudar essa situação quando ela acontece enquanto a pessoa está viva, tá? E quando a pessoa está viva, nós denominamos isso de cessão, tá, pessoal? Então, a partir de agora, eu não vou mais falar transmissão, nós vamos falar a expressão cessão. E aí, então, pessoal, o que nós vamos ter? 3 espécies de cessão. Primeiro, cessão de crédito, né? No polo ativo do credor, né? Credor, eu vou trocar o credor. Primeiro, então, nós vamos estudar a cessão de crédito, onde nós vamos trocar o credor. Depois, pessoal, nós vamos estudar a cessão de débito, onde nós vamos trocar o devedor. E, por fim, pessoal, nós vamos estudar a cessão de contrato, onde nós vamos trocar tanto o credor quanto o devedor. A cessão de crédito, pessoal, é, sem dúvida nenhuma, o tema mais importante dentro da transmissão das obrigações, porque é a que mais acontece na prática. O que é a cessão de crédito, pessoal? Vou passar para vocês aqui um conceito, ele é um pouquinho extenso, mas ele abrange todos os aspectos da cessão de crédito. Então, o que é a cessão de crédito, pessoal? É aquela onde nós vamos ter a substituição do credor por um terceiro, ou seja, pessoal, o credor vai transmitir a posição dele na obrigação para um terceiro, tá? Então, o credor vai transmitir a posição dele para um terceiro, tá? Sem alterar o vínculo obrigacional, tá? Então, vai se manter o vínculo obrigacional. Então, o credor vai transmitir, através de um negócio jurídico ou outros fatores que nós vamos ver, o credor vai transmitir a posição obrigacional dele para um terceiro. Então, ele vai deixar de ser credor e vai entrar uma outra pessoa no lugar dele, tá? Sem alterar a relação obrigacional. Ok, pessoal? Esse é o conceito de cessão de crédito. Vamos para o nosso quadro. Nós temos o credor de um lado, nós temos o devedor de outro. Certo? E o credor, pessoal, tem então aí a obrigação de entregar para o devedor tem a obrigação de entregar para o credor aí uma prestação de R$300. Ok, pessoal? Isso aqui, pessoal, é aquela situação que nós já vimos várias e várias e várias vezes, tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer o seguinte, o credor, ele vai negociar aqui com um terceiro e vai
transmitir, pessoal, a posição contratual dele para esse terceiro. Ele vai transmitir, pessoal, a posição na obrigação dele para um terceiro. E aí, então, pessoal, o que vai acontecer? O nosso credor, ele vai sair da obrigação. E agora, pessoal, o terceiro vai assumir a posição dele aqui na obrigação. Agora, pessoal, o devedor vai entregar a prestação para o terceiro e não mais para o credor. Isso, pessoal, é cessão de crédito. Então, o credor vai transmitir a posição dele para o terceiro, então ele vai sair da obrigação e o terceiro agora vai assumir a posição dele na obrigação. O devedor agora vai cumprir a obrigação em relação ao terceiro. Entendido isso, nós vamos agora, então, continuar. Nós precisamos identificar agora, pessoal, quem são as partes da nossa obrigação. Primeiro, pessoal, nós temos o cedente. Cedente. Quem é o cedente, pessoal? Quem realiza a cessão de crédito, ou seja, o credor. Então, o credor é chamado de cedente. Tá, pessoal? O credor é cedente. Segundo, nós vamos ter o cessionário. Cessionário, pessoal, é o terceiro que recebe a posição contratual, a posição obrigacional. Tá? Então, cessionário é o terceiro que recebe a posição obrigacional, ou seja, é o nosso novo credor. Ele vai passar a ser o novo credor. Então, o terceiro é chamado de cessionário. E, em terceiro lugar, aqui nós vamos ter o cedido. Quem é o cedido, pessoal? O cedido é o devedor. Tá? O devedor. Que não participa, como a gente vai ver, pessoal, ele não participa da relação. Tá? Ele não participa da cessão. Modalidades. Quais são as modalidades da cessão, pessoal? Nós temos 3 formas de classificar as modalidades da cessão, pessoal. Primeiro, quanto à onerosidade. Quanto à onerosidade, pessoal, nossa cessão ela pode ser gratuita e pode ser onerosa. Quando que a nossa cessão vai ser gratuita, pessoal? Quando o credor não cobra pela cessão. Ele entrega o crédito para o devedor, ou entrega o crédito para o terceiro, pessoal, sem cobrar absolutamente nada por isso, tá? Ele simplesmente entrega o crédito sem ter uma contraprestação, certo, senhores? Ele não cobra por isso. Já a onerosa, pessoal, vai ocorrer quando o credor cobra pela cessão. Quando há contraprestação pela cessão, pessoal. Quando o credor cobra pela cessão, pessoal. Isso acontece quando nós temos venda de crédito. Por exemplo, pessoal, os factorings fazem muito isso daqui, pessoal. Os factorings, o que ele faz? Ele não é o terceiro que cobra mesmo jeito. Eu estou escrevendo errado aqui. Desculpa. Então, terceiro. É o terceiro que cobra, não é o credor, não. É o terceiro que está cobrando. Veja, pessoal, como isso acontece? Na seguinte, eu sou, por exemplo, o credor de um cheque. Esse cheque é para receber daqui uns 60 dias. Eu estou precisando do dinheiro agora, pessoal. O que eu faço? Eu vou lá no factoring, eu troco esse cheque, o factoring me paga um valor correspondente aí em torno de 70%, 80% do crédito, e eles ficam com o cheque, pessoal. Nessa situação, a cessão ela é onerosa. Por quê? Porque o factoring está me cobrando 20% pela cessão. Então, ele fica com o meu crédito, certo? Só que, em vez de eu receber lá a totalidade do cheque, eu vou receber 80% do valor do cheque, tá? Que é o que eles cobram pela cessão, né? Na prática, pessoal, isso acontece e acontece bastante, acontece muito isso, pessoal. Em processos, principalmente.
Uma situação onde isso acontece, pessoal, tem acontecido bastante, é a seguinte situação. O autor de uma ação, ele ganha um processo contra o Estado, certo? E o Estado, como a gente sabe, pessoal, ele paga por precatório. E o precatório demora para pagar, né? Se for pequeno valor, demora aí 3, 4, 5, 6 meses. Se for grande valor, pessoal, dependendo aí do Estado, do município, vai demorar aí mais de ano, pessoal. Por exemplo, eu estou esperando lá para receber, pessoal, um precatório de 2016. Até hoje não recebi e não tenho previsão de receber, tá? Então, o que acontece na prática, pessoal? Na prática, o que o advogado faz? O cliente está precisando do dinheiro, então o que o advogado do cliente faz? Ele oferece para o cliente o seguinte, ó, cliente, você tem 15 mil reais para receber do Estado. Eu te pago agora 12 e você me passa o crédito. Tá? Então, veja, pessoal, que nessa situação o advogado pagou para o cliente para receber, certo, pessoal? Então, aí nessa situação, vamos ter uma sessão onerosa. Por quê? Porque o advogado pagou 12 mil e recebeu um crédito de 15 para receber daqui quantos anos? Não sei quantos anos, mas ele recebeu. Tá? Ele vai receber um dia, certo, pessoal? Então, nessa situação aí, na prática, nós temos muito, pessoal, é muito, muito comum esse tipo de sessão onerosa no judiciário. Outra forma de classificar é quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, pessoal, a nossa sessão pode ser total e parcial. Vai ser total, pessoal, quando se referir a todo o crédito. Quando se referir a todo o crédito. E vai ser parcial quando se referir a apenas uma parte do crédito. Tá? Vai ser total quando se referir a todo o crédito, vai ser parcial quando se referir a apenas uma parte do crédito. Então, pessoal, se eu ceder todo o meu crédito, sessão total. Se eu ceder apenas uma parte, 50% do crédito, parcial. Se eu ceder apenas os juros, parcial. Se eu ceder apenas o capital, o principal, parcial. Se eu ceder principal mais juros, total. E, por fim, quanto à forma, a nossa sessão pode ser convencional, que é a regra, tá, gente? A sessão convencional é aquela que vai se efetivar mediante um negócio jurídico, tá? Essa aqui é a regra, é a principal forma de sessão. Mas nós também podemos ter, pessoal, a sessão legal, que vai se operar por força de lei. Por exemplo, sessão do acessório, que nós vamos ver daqui um pouquinho, tá? Sessão legal é que vai se operar por força de lei. E a sessão judicial, que vai se dar por decisão do judiciário em um processo. Tá? E aí pode ser qualquer situação. Ok, pessoal? Ah, então, sessão convencional, negócio jurídico, sessão legal, por força de lei, né? Exemplo, sessão do acessório que nós vamos estudar daqui a pouquinho, e, por fim, a sessão judicial, que é aquela que se dá mediante um processo, tá? Requisitos, pessoal. Primeiro requisito que nós temos que considerar aqui. Nós temos que observar os requisitos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico, né, pessoal? Como eu disse para vocês, a principal modalidade é do negócio jurídico. Então, nós temos que observar os requisitos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Só para vocês lembrarem, pessoal. Quais são esses requisitos? O que está sublinhado, pessoal, é plano de validade, o que está sem sublinhado é plano de existência. Então, vamos lá. Manifestação de vontade, livre de boa-fé. Agente, capaz e legitimado. Objeto, lícito, possível e determinado ou determinável. E forma adequada, tá, pessoal? Então, nós temos que observar os requisitos de existência e validade do negócio jurídico. E ao lado deles, pessoal, nós temos que verificar, como nós já vimos, se o nosso negócio não está subordinado a algum elemento eficacial lá dentro do plano de eficácia, tá? Então, nós temos que observar tudo isso daí. Então, os requisitos de existência e validade, que são esses, e verificar se não está subordinado a algum elemento eficacial, que é condição, termo ou encargo, tá, pessoal? Para vocês lembrarem. Termo ou encargo. O segundo requisito, pessoal, a gente vai detalhar a questão do objeto. O objeto, pessoal, a gente tem que observar o que está lá no artigo 286 do Código.
tá? Em regra, pessoal, qualquer crédito pode ser cedido. Essa é a regra que a gente vai ver, pessoal. Mas nós temos exceções, e essas exceções estão lá no artigo 286. Então, vamos lá. Artigo 286, pessoal. O credor pode ceder o seu crédito, se isso não se opuser à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor. Então, pessoal, nós temos que observar aqui, ó. Quais são as vedações? Primeira vedação. A própria natureza da obrigação veda, proíbe a cessão. Por exemplo, pessoal, obrigações que compõem aí direitos personalíssimos. Obrigações que compõem direitos personalíssimos. Pessoal, por exemplo, obrigação de prestar alimentos. O credor não pode ceder obrigações de prestar alimentos, tá, pessoal? Dívidas alimentares, em regra, não podem ser cedidas, a não ser aí que constituam um crédito antigo a receber. Aí eu posso até trabalhar a seção como a doutrina tem entendido, tá? Mas o direito de receber a pensão não pode ser cedido. Outra exceção aí, pessoal, a lei. A lei pode proibir a cessão. Por exemplo, herança de pessoa viva. Pessoal, a herança de pessoa viva não pode ser objeto de cessão. Tá, pessoal? Está lá no artigo 426 do Código, que lá no quarto semestre vocês vão estudar. A herança só pode ser trabalhada por testamento, tá, pessoal? Não pode ser objeto de qualquer forma de negócio jurídico, a não ser o testamento, tá, pessoal? E o testamento nem é negócio jurídico, na verdade, tá? Ok? E por fim, pessoal, a convenção. A própria obrigação, pessoal, pode proibir a cessão através de uma coisa chamada de cláusula proibitiva, tá? Cláusula proibitiva. Só que essa cláusula proibitiva, pessoal, ela tem que estar expressa, ela tem que estar escrita. Por quê, pessoal? Por causa da sequência do artigo 286, que nós vamos ver agora. Olhem lá. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do título da obrigação. Olha aí, pessoal. Então, a cláusula proibitiva, pessoal, tem que estar expressa. Tá? Tem que estar expressa. Tem que estar expressa, tá, pessoal? Não pode estar... pode ser simplesmente verbal, se a pessoa não conseguir provar. Por que disso, pessoal? Porque se não for assim, pessoal, essa cláusula proibitiva não pode ser alegada contra terceiro de boa-fé, terceiro cessionário de boa-fé. Tá, pessoal? Então, o terceiro cessionário de boa-fé, pessoal, não pode ser atingido por cláusula proibitiva que não foi escrita, que não está expressa. Então, vamos lá, senhores. Outro ponto importante aqui em relação ao objeto, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês em relação ao acessório, tá? Tá lá no artigo 287 e segue, na verdade, pessoal, aquela regra geral que vocês já têm estudado desde o primeiro semestre, né? O acessório segue a sorte do principal. Então, vamos lá para a regra, né? Regra: cedeu o principal, cedeu também o acessório. Tá? Cedeu o principal, cedeu também o acessório. Está lá no artigo 287, olhem lá, né? Salvo disposição em contrário, a cessão de um crédito abrange também todos os seus acessórios. Então, pessoal, cedeu o principal, cede os juros, cede correção monetária, cede a multa contratual, cede absolutamente tudo relacionado ao crédito. Exceção, né, logicamente, tem exceção, e a exceção é simples, pessoal, salvo disposição expressa em contrário. Tá, pessoal? Então, eu posso afastar a cessão do acessório. Tá, pessoal? Lembrando que eu posso ceder o acessório sem ceder o principal. Tá? A cessão do acessório não significa a cessão do principal. O terceiro requisito que nós temos aí é em relação à forma. Então, vamos detalhar aqui a forma adequada que nós vimos aqui em cima. Tá? Como é que é a forma na cessão, pessoal? A cessão de crédito, tecnicamente, é um negócio jurídico não solene. Tá? Ou seja,
a forma é livre, podendo, inclusive, ser verbal, tá, gente? Tá? O problema de ser verbal, pessoal, é que pode não ter eficácia em relação a terceiros, tá? Então, a técnica fala que a forma é livre, tá? Pode ser verbal, mas sempre se aconselha a celebrar a sessão por escrito, tá? E aí, pessoal, cabe a gente mencionar ali o artigo 288 do Código. O que ele fala? Olha aí. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não se celebrar mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 654. Lá no parágrafo 1º do artigo 654 está falando o seguinte, ó, o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante ou outorgado, a data e o objeto da outorga, com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Ou seja, pessoal, eu tenho que consignar lá na minha sessão todos esses dados. Então, vamos anotar isso aqui. Então, vamos lá, pessoal. Para a cessão de crédito ter eficácia perante terceiros. Então, para a nossa sessão de crédito ter eficácia perante terceiros aqui, pessoal, esses terceiros daqui não é o cessionário, tá, gente? São terceiros à sessão, tá? Primeiro, ela tem que ser ou celebrado por instrumento público ou instrumento particular. Instrumento público ou por instrumento particular com as formalidades do artigo 654, parágrafo 1º, tá? E sempre importante, pessoal, a doutrina não está no código isso, mas é sempre importante registrar, tá? Para não ter dúvidas, pessoal, para não ter aí problema com terceiro de boa-fé e tudo mais. Então, é sempre importante registrar, tá, pessoal? Não apenas ser por instrumento público ou particular, com essas formalidades, mas, além disso, registrar, tá, pessoal? Não está na lei, mas a segurança jurídica acaba trabalhando isso aqui como um conselho, tá? Registrar a sessão no cartório para que aí não tenha problemas com terceiros, principalmente terceiros de boa-fé. Continuando, então, o nosso próximo tópico agora é a notificação do devedor e os seus efeitos. Notificação do devedor e seus efeitos. Beleza. Pessoal, primeira coisa que nós temos que lembrar, como eu já disse para vocês, o devedor não participa da sessão de crédito. O devedor não participa da sessão de crédito. Tá? Ele não opina, ele não fala, não quero. Tá? Ele não opina. Ele simplesmente tem que aceitar. Por quê? Porque ele tem que pagar. Não interessa para quem, ele tem que pagar. Então, ele não participa, pessoal. Mas, apesar dele não participar, pessoal, ele tem que ser notificado da sessão. Por quê, pessoal? Para tomar ciência, tomar conhecimento da sessão. Para evitar que ele pague errado, pessoal. Tá? Por isso que ele precisa ser notificado. Tá? Para evitar que ele pague errado. Como é que é essa notificação aí, pessoal? Essa notificação, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser extrajudicial e pode ser judicial. Tá? Pode ser extrajudicial e pode ser judicial. A extrajudicial, pessoal, é qualquer forma de cientificação, qualquer forma de cientificação que não tenha a participação do judiciário, pessoal. Qualquer forma de cientificação que não tenha participação do judiciário. Deixa eu colocar aqui embaixo que é melhor. Qualquer forma de notificação
de cientificação que não tem a participação do judiciário, pessoal. E aí nós podemos aí ter tanto no instrumento da própria sessão, quanto por meio de qualquer outra correspondência física ou virtual, tá? Pode ser tanto no próprio instrumento da sessão, quanto por meio de correspondência física ou virtual, desde que possa ser comprovado o recebimento, tá, pessoal? Sobre isso daqui, é interessante nós vermos lá o artigo 290 do Código, tá? A parte final do artigo 290 do Código, olhem lá. Essa parte final aqui, depois eu vou voltar para a primeira parte. Mas, por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da sessão feita. Então, pessoal, nós podemos ter, nessa situação aqui, então, ó, a manifestação da ciência no instrumento da sessão ou por meio de correspondência física, tá? Nós temos, então, essas duas formas de notificação extrajudicial. Ciência no próprio instrumento da sessão ou através de correspondência física ou virtual, desde que possa aí ser comprovado o recebimento dessa notificação. Certo, senhores? Ok? Beleza? Lá do outro, pessoal, nós vamos ter aí a notificação judicial, pessoal, que é a feita através de um processo por meio por meio de procedimento judicial, tá, pessoal? Qualquer forma de notificação que se trabalhe aí o procedimento judicial, tá? E aqui, pessoal, uma situação importante. A citação num processo de cobrança ou de execução é meio de notificação. Então, pode acontecer o seguinte, pessoal, o credor cede um cheque para o terceiro não notifica, não faz nada com o devedor, e ele já mete uma ação de execução, pessoal. Então, ele já executa o cheque. Não espera, não faz nada. Ele recebeu o cheque do credor e já executou o cheque, pessoal. Vejam, pode o devedor alegar que ele não foi notificado da sessão, pessoal? Não, não pode. Por quê? Porque quando o devedor receber a citação nessa execução aí, a citação já é uma notificação. Tá, pessoal? Eu gosto de comentar isso aí, porque isso aí é um erro muito comum na prática processual, pessoal. O advogado do devedor alegar na contestação, na defesa dele, que o devedor não foi notificado, quando, na verdade, pessoal, isso aí é um erro crasso, é um erro feio, porque a citação é meio de notificação. Um ponto importante que a gente tem que mencionar aqui, pessoal, é que essa notificação aí, ela precisa ser feita, como eu disse para vocês. Por quê, pessoal? A falta da notificação gera a ineficácia da sessão em relação ao devedor. Isso, pessoal, está lá no começo do artigo 290. A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Então, pessoal, o que significa isso? Enquanto não notificado, a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor. Isso significa dizer o seguinte, pessoal, sem notificação, se o devedor pagar para o credor errado, pessoal, o pagamento é válido, tá, pessoal? Então, sem notificação, o devedor não responde pelo pagamento equivocado, tá? O pagamento vai ser válido. Por quê, pessoal? Porque ele pagou errado, porque não foi notificado. Como ele não foi notificado, pessoal, a cessão não tem validade em relação a ele. Então, o pagamento errado tem validade quando o devedor não é notificado. Certo, senhores? Segundo, se o devedor foi notificado, pessoal, aí sim, quem paga mal, paga duas vezes. Tá, pessoal? Por quê? Porque se o devedor foi notificado e ele pagou errado, ele pagou mal. E se ele pagou mal, ele vai ter que pagar duas vezes. Aliás, pessoal, isso aqui também está escrito lá no artigo 292. Olha aqui, ó. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, tá? Então, vamos anotar aqui também o artigo
292, primeira parte. Ok, pessoal? Então, esses dois artigos aqui. A falta de notificação gera ineficácia da sessão em relação ao devedor. Significa dizer, se sem a notificação o devedor não responde pelo pagamento equivocado. Com notificação, quem paga mal, paga duas. Continuando. Outro ponto importante que nós temos que ver aqui, pessoal. Quando a nossa sessão, quando o nosso crédito, melhor dizendo, envolve aí títulos ao portador, por exemplo, cheque. Pessoal, como é que se dá cessão de crédito em relação a cheque? Eu preciso fazer um termo de cessão, pessoal? Preciso ter aí um termo de cessão de crédito representado por um cheque? Não, não precisa, tá, pessoal? Por quê, pessoal? Porque nessa situação aqui, pessoal, a cessão de título ao portador se dá pela mera entrega do título ao novo credor. Tá, pessoal? Basta você entregar o cheque para um novo credor e ele já é credor. Não precisa ter qualquer outro documento representando essa cessão. Tá, gente? Então, a cessão de crédito representado por título ao portador, pessoal, normalmente títulos de crédito, como o cheque, basta entregar o título, tá? E aí, então, já vai estar efetivada a transmissão. E isso é importante, pessoal, por causa do artigo 291. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido. Então, veja, pessoal, que o que acontece? Nós podemos ter aí, pessoal, várias cessões. A cessão de crédito, ela pode ocorrer várias vezes, tá? E aí, pessoal, nessa situação, nós temos dois artigos que nós devemos observar. O primeiro artigo, pessoal, é o artigo 291, que se refere exatamente à cessão de títulos de crédito ou títulos ao portador. Então, pessoal, ocorrendo várias cessões sucessivas, né? Cessões sucessivas desse título ao portador. Para quem o devedor vai ter que pagar? Ocorrendo várias cessões do título de crédito, pessoal. Para quem o devedor tem que pagar? Uma nota promissória também, né? É um exemplo disso aqui também, pessoal. Eu esqueci de colocar aqui, mas além do cheque, nota promissória também é um exemplo, tá? Para quem que o devedor tem que pagar, pessoal? Ele vai pagar para aquele que apresentar o título, tá? Então, a cessão de crédito pode ocorrer mais de uma vez. Então, no caso de títulos ao portador, pessoal, paga-se para quem apresentar o título, gente. Paga-se para quem apresentar o título. Então, eu vou decidir para várias pessoas. Para quem o devedor vai pagar? Para aquele que apresentar o cheque. Para aquele que apresentar a nota promissória. Agora, pessoal, não é título, é outras dívidas não representadas por títulos, pessoal. Aí nós vamos para o artigo 292. O que o artigo 292, na segunda parte dele, fala? Ó, vamos lá. Então, fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta o título da cessão da obrigação cedida. Quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade de notificação. O que significa tudo isso aqui desse artigo aqui, pessoal? Simples. Em caso de mais de uma cessão, pessoal, eu vou pagar para aquele que efetuar a notificação por último. Então, pessoal, vejam, são duas situações distintas, tá? Quando for títulos ao portador, paga-se para quem apresentar o título. Quando não for título ao portador, paga-se para aquele que notificar por último. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para o nosso quadro branco. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos, então, essa relação aí entre credor e devedor, né? O devedor entregando para o credor lá a prestação e tal. E aí, então, o que acontece, pessoal? O credor cede para o terceiro A. Ok?
credor cedeu para o terceiro A. O A cedeu para o terceiro B. O B cedeu para o terceiro E. O E cedeu para o terceiro F. Então, veja, pessoal, nós tivemos aqui várias sessões, né? Sessões sucessivas, certo? O que aconteceu, pessoal? O A recebeu a sessão, e notificou o B. O D. Tá? O A recebeu a sessão e notificou o D. Depois, ele cedeu para o B. E o B recebeu a sessão e notificou o D. O E também, depois do B, né, o B cedeu para o E, e o E recebeu a sessão e notificou o D. Tá? Só que o F, pessoal, depois que o E notificou, o F recebeu a sessão, mas não notificou. Pergunto, pessoal, para quem o D vai pagar? Para o E ou para o F? Para o A? Ele vai pagar para o A? Não, porque o B já notificou ele. Então, se ele pagar o A, pagamento errado, paga duas vezes. Ele vai pagar para o B? Também não, porque o B já notificou ele. Então, também não pode pagar para o B. Ele vai pagar para o E? Sim, porque o E notificou ele. Ele vai pagar para o F? Não, por quê? Porque ele não conhece, ele não sabe que o F recebeu a sessão. Então, ele vai pagar para o E, porque o E foi o último que notificou a sessão. Entenderam, pessoal? Então, ali, ó, no caso de sessões sucessivas, paga-se para aquele que por último notificar. Tá, pessoal? Qualquer coisa diferente disso, quem paga mal, paga duas vezes. Beleza, pessoal? Nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa aula, né? Faltam dois artigos, pessoal, para nós vermos. Primeiro, o artigo 298, é um artigo meio complicadinho, porque vocês não conhecem muito bem como é que funciona o processo ainda, tá? Ó, todo mundo acertou, ó, parabéns. Então, vamos para o artigo 298 agora. Pessoal, o artigo 298 se refere à seguinte situação, gente. O D tem uma relação de crédito com o credor, certo? O D tem um crédito, um débito com o credor, né, de 300. Certo, senhores? Beleza. O que acontece, pessoal? Esse credor aqui, ele está devendo para uma outra pessoa. E essa outra pessoa, pessoal, entra com um processo contra o credor. Ele executa o credor aqui num processo judicial, tá, pessoal? Então, o credor, ele é réu num processo aqui, pessoal. E aí, o que acontece? O juiz manda penhorar esse crédito aqui, ó. O juiz penhora esse crédito aqui, pessoal. O juiz penhora esse crédito aqui que o credor tem com o D, pessoal. Vejam que a dívida é do credor. O credor está devendo para uma outra pessoa. Essa outra pessoa executou o credor e o juiz penhorou o crédito que o D tem, com o C, tá? Então, o juiz penhorou o crédito que o devedor tem com o credor. E, depois dessa penhora, pessoal, o juiz notificou, deixa eu mudar a cor aqui, o juiz notificou o devedor, falando, ó, devedor, o débito que você tem com o credor está
penhorado nesse processo aqui. Portanto, o senhor não pode mais pagar para o credor. Entenderam a situação, pessoal? Ok? Tá, mas professor, e agora? O que o devedor vai fazer? Simples, pessoal. O devedor, para ele não ter problemas, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai depositar esse dinheiro, pessoal, aqui no processo. Ele vai depositar o dinheiro no processo. Minha letrinha no quadro acho que é melhor do que a letra aqui do aplicativo. Mas olha aí, pessoal, ele vai depositar o dinheiro no processo. Tá, pessoal? Ok? Então, em vez dele pagar para o credor, ele vai depositar o dinheiro no processo. E aí, pessoal, o juiz é que decida aí para quem que vai esse dinheiro. Ele está livre, ele está eximido da obrigação. Tá, pessoal? Por que eu expliquei tudo isso antes? Para vocês poderem entender, pessoal, o que está escrito no artigo 298. Então, vamos lá. Artigo 298, pessoal, o que ele fala? Ó, o crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, mas o devedor que o pagar, não tendo notificado dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor o direito de terceiro. Pessoal, então esse artigo aqui está querendo dizer exatamente essa situação aqui, com outras palavras. Ou seja, pessoal, o processo penhorou o crédito aqui, o devedor agora só pode depositar esse crédito em juízo se ele foi notificado, tá, pessoal? Agora, se ele não foi notificado e pagou para o credor, o pagamento é válido? Sim, o pagamento é válido, tá, gente? O pagamento vai ser válido. Por quê? Porque ele não foi notificado. Então, veja que a notificação é base de tudo. Se o devedor não toma conhecimento, qualquer pagamento que ele fizer, pessoal, é válido. Sempre, sempre será válido. Tá? Certo, senhores? Beleza? Então, vamos anotar isso. Então, se o crédito foi penhorado em processo onde o credor é réu e o devedor notificado, deverá pagar a dívida no processo, ou seja, vai depositar em juízo. Agora, se o devedor não foi notificado, o pagamento é válido. Certo, pessoal? Ok? E aí vem um detalhe, pessoal. Se o devedor foi notificado e pagou ao credor, qual que vai ser a consequência disso, pessoal? Quem paga mal, paga duas vezes. Vai ter que pagar de novo. Se o devedor não foi notificado, o pagamento ao credor é válido. Agora, se ele foi notificado e pagou ao credor, pessoal, quem paga mal, paga duas vezes. Certo, senhores? Dúvidas? E para a gente encerrar, gente, vamos lá, artigo 294, tá? O artigo 294, pessoal, está se referindo às defesas. As defesas que o devedor tem em relação ao crédito. Defesas que o devedor tem em relação ao crédito. Então, vamos lá, pessoal. Quais são essas defesas? Vamos lá. Artigo 294, aqui. O devedor pode opor ao cessionário, terceiro cessionário, as exceções, as defesas que lhe competirem, ou seja, as defesas que o devedor tem contra o cessionário, certo, pessoal? Ok? Bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente, ou seja, o credor originário. Então, vamos lá, pessoal, vamos desmembrar esse artigo aqui. Nós temos dois tipos de defesa nesse artigo. Nós vamos ter as defesas que o devedor tem em relação ao cessionário. Nós vamos ter as defesas que o devedor tem em relação ao cessionário. E nós vamos ter as defesas que o devedor tem em relação ao credor cedente. Tá, pessoal? Então, nós vamos ter esses dois tipos de defesa aqui.
ele vai poder, pessoal, opor essas duas defesas contra o cessionário. Então, as matérias que ele teria contra o próprio cessionário, mais as matérias de defesa que ele teria contra o cedente. Então, por exemplo, pessoal, a nulidade da obrigação. O devedor vai poder alegar contra o cessionário? Sim, vai poder alegar contra o cessionário. Prescrição. O devedor vai poder alegar contra o cessionário? Sim, vai poder alegar. Decadência. O devedor vai poder alegar contra o cessionário? Sim. Inclusive, pessoal, matéria de defesa pessoal. Por exemplo, o crédito foi obtido mediante coerção. Tá? Coerção. Foi coagido a assinar o título. O devedor vai poder alegar essa coação aí, essa coação contra o cessionário? Vai poder alegar, pessoal. Por quê? Porque o fato de ter sido cedido para o terceiro não retirou a coação continua existindo.